Olá pessoal, hoje nós vamos tratar nesse vídeo do problema da violência nas escolas, né? E tomando como referência o último episódio bastante trágico que resultou na morte de uma professora semana passada. Nós estamos agora 1º de abril de 2023 e nós vamos abordar essa questão, tentar entender um pouco o que é que está acontecendo. Mas antes disso, eu queria lembrar você que você pode ajudar o canal do professor Oswaldo Bastos comprando o 3º livro dele pelo valor de R$40 e já incluso a taxa de correio para qualquer cidade do país. O e-mail vai ficar aqui na descrição do vídeo. Você pode solicitar uma conta bancária para que você possa fazer a transação. Uma vez feita a transação, você envia o comprovante da transação com o seu endereço completo, lembrando o seu nome completo e o seu CEP, e imediatamente nós vamos enviar para o correio e retornar para você também com uma taxa com o código do rastreio, né? Só para lembrar, esse livro aqui, eu faço uma boa introdução de como é que o ativismo judicial vai entrando na seara do direito, né? Como é que as ideias revolucionárias vão entrando na seara do direito e transformando isso naquilo que passou a ser conhecido mais recentemente, que é um fenômeno bem mais antigo, do ativismo judicial. Tá bom? Ele é escrito de forma que pessoas que tenham formação jurídica ou não tenham formação jurídica possam entender aquilo que está sendo abordado. Então não se preocupe se você não tem formação jurídica. Muito bem. E eu passei, voltando aqui ao assunto do vídeo, eu passei essa semana nas redes sociais observando as declarações, tanto em termos de investigação quanto em termos de abordagem do que as pessoas, como é que as pessoas estavam entendendo isso, como é que as pessoas estavam, políticos falando sobre isso, os famosos especialistas em educação no Brasil, É impressionante como no Brasil é tão cheio de especialistas em educação e nós temos um dos piores modelos de educação do mundo, É uma coisa que... Muito bem. Mas em todas essas observações que eu fiz nas redes sociais, eu me deparei com uma entrevista com uma deputada da Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu fiz questão de transcrever o trecho do vídeo da análise feita por essa, acredito que especialista em educação e também uma deputada, para que a gente possa analisar aqui. É um trechinho pequeno para que a gente possa analisar aqui, detalhadamente. Então, bom, mas antes disso, nós precisamos de alguns fundamentos, de algumas orientações para a gente começar a entender o problema. Eu já falei várias vezes, trabalho isso muito nos meus cursos. Eu tenho um curso que eu vendo pela internet, ao vivo, minhas masterclass, Educação e Nova Ordem Mundial, Educação, Feminismo e Revolução Sexual, Como Educar e Ensinar Seu Filho em Casa, Sem Homeschooling. Esses são cursos bem voltados para a área da educação, e eu vejo, meus alunos veem lá comigo toda essa complexidade do que está em pauta hoje, mas que é um projeto mais antigo, e eu sempre ressalto isso, não só nos meus cursos, mas também nas redes sociais. Esse projeto é um projeto antigo e mundial. Então, você tem de problema educacional no Brasil, não é uma exclusividade brasileira. Apesar de que muitos especialistas gostam de colocar como se fosse algo genuinamente brasileiro. Não é. Tanto sim que você vai ver que a questão da violência na escola, inclusive envolvendo literalmente crimes, assassinatos, tentativa de assassinato, não é um problema só brasileiro.
Estados Unidos também é famoso por isso, e por aí vai. E são inúmeros casos que ocorrem no Brasil, em outros países, que a gente não tem notícia. Mesmo com toda essa expansão da informação, da tecnologia, mas nós não temos notícia. Mas são muitos casos, e isso tem sido cada vez mais frequente, infelizmente. Né? Muito bem. Mas, enquanto projeto mundial, né, patrocinado sempre pela Unesco, Unicef, Banco Mundial, qual é a ideia bem antiga disso aí, central disso aí? A ideia é exatamente tirar da família toda a autoridade sobre os seus filhos, particularmente enquanto criança e adolescente. Então, a escola, independente do Brasil ou em qualquer outro país, ela vai partir para essa empreitada. Ela vai tentar, de toda sorte, tirar da família toda a competência, toda a autoridade sobre os seus filhos. Não por acaso, como eu sempre enalteço, não por acaso, você passa a ter uma confusão entre os conceitos de educação e ensino. Que, como eu sempre alerto, educação é da família e ensino é da escola. Essas instituições deveriam se complementar, sim, sem dúvida. Mas acontece que não foi assim que aconteceu. E o Brasil, ele é um caso bem particular, bem específico, porque se você, quando você vê a literatura estrangeira e você vê a literatura nacional, nos Estados Unidos, por exemplo, que foi o primeiro país a ser alvo desse tipo de política, dessa debacle da educação tradicional, a gente começa a observar que lá a coisa começou muito antes. Lá por volta de 1920, 1910, 1920, a família americana e a escola americana, elas começam a sofrer esse assédio por essas ideologias revolucionárias. Essa coisa de trocar o verdadeiro conhecimento pela ideologia, isso é um assédio que a família americana e a escola americana começa a sofrer muito antes que a brasileira. A brasileira, nós podemos falar disso aí por volta dos anos 60 e 70, começam as teorizações. A infiltração mesmo em sala de aula, ela vai começar a ocorrer lá pelos anos 80. Então, veja bem, o projeto se concretizou. O que há de particular e comparando Brasil e Estados Unidos nessa questão, nessa matéria? Nos Estados Unidos, houve uma reação desde o início da família americana. Daí porque eles criaram o chamado homeschooling. No Brasil, além desse ataque ser mais recente, a reação não existiu. As famílias entregaram os seus filhos numa boa para as escolas se responsabilizarem por ele. Muito ilustrado naquela ideia, estou pagando a escola do meu filho, se vire aí. Então, no Brasil não houve reação. Agora, quando existe reação, é aquela coisinha na rede social, no Facebook, como eu sempre falo, aqueles grupinhos bradando. Mas reação propriamente dita, fazer algo, nada. Os pais, eles simplesmente, ou eles aceitam, não querem enxergar a gravidade do problema, ou simplesmente não estou nem aí. Que eu acho que é uma boa parte. Sou muito sincero, acho que é uma boa parte. Muito bem. Bom, só que agora é aquela velha história, né? Um não pode substituir o outro. Principalmente a escola não pode substituir a família. A família ainda pode substituir a escola, mas a escola nunca pode substituir a família. Então esse projeto não poderia dar certo. Esse projeto ele ia necessariamente ter diversos efeitos colaterais, como está tendo hoje cada vez mais graves. Aí você tem jovens
né, com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, que uma situação dessa de crime, né, de tentar matar ou de matar uma pessoa, seja o seu próprio coleguinha, seja um professor, seja um funcionário, seja quem for, isso aí é o ápice do absurdo a que chegamos. É o ápice do absurdo. Né? E os pedagogos, especialistas brasileiros, sempre inventando novas fórmulas de solução. Políticos entram nesse barco, porque aí é bacana, né? Faz o marketing, cria nova lei. Né? As pessoas esquecem que uma mente transtornada, ela não está nem aí para lei. Né? Quem se preocupa com lei é quem tem algum tipo de sanidade mental. E por isso quer viver sua vida tranquilo. E aí se preocupa, poxa, apareceu essa lei agora, está proibindo isso, está exigindo isso, aí o cara vai tentar se enquadrar. Mas quem sofre de algum transtorno mental, né, que estimula, incita, termina sendo encaminhado para o crime, não está nem aí para a lei. Por isso que é criminoso. Tenha qual for a idade. Né? O problema é que quando nós assistimos os jovens sendo protagonistas dessas circunstâncias, dessas situações, a gente pode ver que o projeto funcionou. E não adianta vir para cá com aquela conversinha de vítima da sociedade, que o jovem isso, o jovem aquilo, ele não responde, ele é incapaz, está tudo certo. Ele é incapaz. Matou alguém, vai ficar no máximo 3 anos preso. Não adianta você vir para cá dizer que a instituição acolhedora, né? Medida socioeducativa, não, é preso, meu filho, é cadeia. Na prática é isso, é cadeia. E vai ficar junto com outros marginais também e que vai aprender outras coisas que não prestam, tal como no presídio adulto. Você dá o nome bonitinho que você quiser. Mas a realidade está muito além e é muito mais grosseira do que essas suas fantasias de nomenclaturas. Né? E eu gostei aqui dessa fala dessa deputada, né? A gente vai lendo aqui rapidinho e vai tentando entender, porque é isso, gente, eles revelam, eles falam. Os pais, as pessoas, é que não estão dando atenção. Né? Aí você confia a educação, a formação do seu filho a pessoas que você nem conhece. E acha que está fazendo uma grande coisa. Então você é um irresponsável, no sentido de que você se acomodou. E é nesse aspecto, nesse cenário, nesse contexto, que essas políticas, essas ideologias revolucionárias e esses pedagogos e educadores revolucionários, sempre com uma aparência de excelentes pessoas, com excelentes intenções, né, é que vão tomar conta do seu filho. Né? Muito bem. Vamos lá, abre aspas. Olha o que diz a deputada. Nós precisamos criar uma geração de meninos, né, que eles não são donos das meninas. Olha, sempre vem o discurso politicamente correto, a bandeira do politicamente correto no meio. Né? Que as mulheres não são propriedade dos homens. As mulheres não podem ser propriedade dos homens. As meninas não podem ser propriedade dos meninos. Por uma questão até, antes de ser uma questão jurídica, para uma questão até filosófica, como eu sempre digo. Quando alguém é propriedade de alguém, esse alguém que é a propriedade torna-se escravo. Então ninguém pode submeter ninguém à condição de escravidão. Então ninguém pode ser propriedade de ninguém. Né? Ah, mas a mentalidade... Vamos trabalhar isso aí. Né? Continuando.
que as mulheres não são objeto de desejo dos homens. Ponto. Aí você vê que aí já começa, sai do politicamente correto, do bonitinho, das boas intenções, e já começa a, repito aqui, as mulheres não são objetos sexuais de desejo, não são objeto de desejo dos homens. São, sim. A mulher é objeto de desejo do homem e o homem é objeto de desejo da mulher. Assim é a natureza. É através desse desejo que as pessoas se unem num casamento, têm relação sexual e procriam. Na natureza, o macho ele vai fazer aquela encenação para a fêmea, para empolgar a fêmea, para a fêmea permitir ele ter relação sexual com ele. Isso é a natureza. Mas as ideologias revolucionárias, elas querem, por um lado, contrariar a natureza e, pelo outro, distorcer a natureza. Né? Então, as mulheres não são objeto de desejo do homem. Como que as mulheres não podem ser objeto de desejo do homem? Agora, a manifestação desses desejos, essa ritualística do acasalamento, isso foi quebrado na medida em que os revolucionários eles quebram as tradições. Né? Então, antes você tinha namoro, noivado, casamento. Você tinha uma ritualística. Esse namoro, noivado, casamento implicava, inclusive, um nível cada vez maior de aproximação um do outro, homem e mulher, e também entre as famílias. Era um ritual. Hoje, as pessoas namoram já como se fossem casadas, com relação sexual, vivendo juntos, né? Frequentando a casa um do outro, dormindo na casa um do outro. Então, essa ritualística ela foi quebrada. Então, eu vou antecipar aqui uma questão acho muito importante. A escola que embarcou nessa política, a escola tinha consciência de que não estava preparada para assumir essa missão de substituir a família? Ah, mas os livros diziam que sim. Um revolucionário, outro aqui, dizia que sim. Marx e Engels diz no Manifesto Comunista. Para você destruir a família, você tem que entrar pela escola. Textualmente eles falam, não fomos nós que criamos a relação entre escola e sociedade, mas somos nós que vamos modificá-la. Manifesto do Partido Comunista. E um sem número de pessoas aderiu a isso. Então o que acontece? A escola está preparada para isso? Aí hoje a escola de vez em quando solta um negócio assim, né? Olha, os pais precisam dar atenção aos filhos. Os pais precisam dar atenção aos filhos. Mas foi você, escola, você, professor, você, pedagogo, educador, você, burocrata do MEC, você, secretário de Educação, foram os que mais fomentaram isso que está aí. Essa desvinculação entre família e escola. Fazendo a família substituir a escola. Só que a escola substitui a família. Só que a escola não pode substituir a família. Não tem como. Vamos lá. Continuando aqui. No que isso precisa se igualar e que nós, se nós tivermos um tratamento igual entre meninos e meninas, e isso se aprende na escola, que pode reverberar também na família. Olha, observe. Que nós devemos igualar o tratamento, né? A educação entre meninos e meninas, mas não é no nível de escolaridade não, gente. Ah, professor, o senhor acha que a menina, menino, minha mulher tem que ter educação diferente, o menino ter nível superior, a menina não ter. Deixa de ser ridículo, não estou falando isso. Aqui é algo muito mais sofisticado, tente entender.
A menina tem que ser educada para ser uma mulher. O menino tem que ser educado para ser um homem. E se ele for homem, ele vai ser protetor, ele vai ser cuidador, ele vai ser responsável com sua esposa e seus filhos, com o seu lar, com a sua casa, e não o contrário. Mas à medida que você quer igualar os dois, ninguém sabe mais o que é o que. Ninguém sabe mais o que é ser mãe, ninguém sabe mais o que é ser pai. Ninguém sabe mais o que é ser esposa, ninguém sabe mais o que é ser marido. Qual o papel de um, qual o papel de outro. Se foi, se desvaneceu. Resultado, confusão geral. E mais ainda, muitas vezes, infelizmente, violência de toda sorte. E as pessoas ainda perguntam por quê. Hã? E o que ela fala aqui? Ela fala, né? Eu escrevi tudo bem direitinho. Né? A escola pode reverberar também na família. E deve reverberar na família. Mas é a escola, mas é ela que tem que dar essa formação. Ou seja, ela declara que é a escola que tem que educar. Não é mais a família que tem que passar aquela formação moral, ético-moral, para os seus filhos, não. É a escola que tem que fazer isso e reverberar na família, porque eles eram o contrário. Antes você, nesse sentido, a escola e a família eram complementares por isso, porque a família dava essa formação ético-moral, independente de renda, gente, independente de escolaridade, viu? Independente disso. Saiba você, vai estudar para você entender melhor o que eu estou dizendo. Se você tiver com dificuldade. Independente disso. Então, você tinha a família passando essa formação ético-moral e a escola complementando essa formação ético-moral. Reforçando essa educação ético-moral de acordo com as necessidades do processo pedagógico. Porque você precisa de educação e ensino, você precisa de educação e disciplina para aprender. Se você não tiver disciplina, você não tem concentração. Se você não tiver concentração, você não tem cognição e memória. Então, a escola precisa dessa formação ético-moral, disciplinar, para que a criança e o adolescente possam ter um bom desempenho de compreensão, de aprendizado e de memorização do que aprendeu. Mas hoje já não é mais assim. A escola substitui a família e não está dando conta do recado. E agora, quando as coisas dão errado, aponta para a família e diz: pai, mãe, venham aqui ajudar. Sim, mas foram vocês que isolaram as crianças e adolescentes da família. Foram vocês que acostumaram os pais de que eles deveriam estar preocupados com a formação profissional deles, com o currículo, com a progressão de cargos, o aumento de salário. Não foram vocês que fomentaram isso? Muito bem. A gente começa a mudar de patamar, se a escola faz esse trabalho, a gente começa a mudar de patamar, porque enquanto isso nós vamos ter, enquanto essa mudança não ocorrer, nós vamos ter problemas de machismo estrutural. De machismo estrutural. Essa é a melhor saída. Quando você não encontra onde é que está o tal do preconceito, aí você sai, tira essa cartinha da manga. É estrutural. Por isso que você não está vendo. Você está tão imbuído disso que você não consegue nem perceber. Mas você também é preconceituoso. O jogo é esse. Entendeu? O jogo é esse. É simplesmente esse. Esse machismo estrutural que que resulta na violência contra as mulheres. O que é que resulta na violência contra as mulheres? Será que é o machismo ou a destruição da masculinidade, porque há muito tempo vem sendo apelidada de tóxica? É o machismo? Machismo, ele tá... Ou é a masculinidade que vocês destruíram? São homens frouxos,
homens que não conseguem assumir responsabilidades, homens que já não têm coragem nem de pisar e matar uma barata, né? Homens que não têm condição de enfrentar o estresse do dia a dia, de lutar pela sua família, de lutar pela sua esposa, de lutar pela sua casa, de enfrentar qualquer situação. Então, é o machismo que está levando a esse homem desequilibrado, inseguro, frouxo, a praticar atos de violência doméstica. E esse perfil de homem, que vocês destruíram a masculinidade, é esse perfil de homem que está fazendo isso. Porque o macho, ele, se ele quiser combater, ele quer combater com outro do tamanho dele. Ele quer combater com outro do nível dele, porque é assim que ele se sente vencedor. Você entra num tatame, você entra num ringue e você quer lutar com um cara do seu peso, que tem o mesmo nível de experiência de luta que você, porque é assim que você se sente vencedor, se você vencer. Mas quantos homens ainda existem com esse espírito de combate? Não é de violência, de combate. O homem de combate, ele protege. Ele é um lutador, ele é um combatente. Ele não espalha a violência à toa. Então, quando você destrói esse homem combatente, esse homem másculo, esse homem protetor, o que é que você tem? Homens que vão para as redes sociais ficar disputando quem é mais fêmea, se é ele ou a mulher. Independente da sua sexualidade, independente com quem ele dorme. Você chega aí nas redes sociais, nos programas de apresentação, tem homem mais maquiado do que a apresentadora. Tem apresentador mais maquiado do que a apresentadora. Tem homem aí que tem mais cuidado com a pele, do rosto, para ficar bonitinho, todo, do que a apresentadora. É esse homem que vai para a guerra? É esse homem que vai segurar uma arma para proteger sua casa, sua mulher, seus filhos? Então vamos começar a tentar botar o ponto não existe. A gente tem que entender isso aí. E é sempre assim, o movimento revolucionário é sempre assim, né? Como ele vai trazer destruição, problemas e destruição e problema. Quando esse problema vai aparecendo, fruto da destruição que ele provoca, ele joga o problema mais para frente. É sempre aqui a utopia. No futuro, nós temos que criar garotos e garotas assim, assado. No futuro, é sempre o futuro. A tal da utopia revolucionária. Aí ela fala assim, ó, que legal, essa parte é legal também, presta atenção. Tem outros fatores que interferem, mas a questão da educação, se não for trabalhada, nós dificilmente conseguiremos reduzir a violência. Que outros fatores são esses? Que interferem, mas a questão é da educação. Que outros fatores são esses? Fatores psicológicos? A influência que as mídias sofrem? Eu estava comentando outro dia, hoje você assiste aí um podcast desse aí, os caras xingando o tempo todo. Entrevistador entrevistado. Você assiste um stand-up desse aí, são os caras dizendo assim, na maior cara de pau, que fuma maconha, que acha e faz piada daquilo, e a plateia ri, a plateia, sabe, quando mostra-se a câmera, quando mostra passa-se pela plateia, você vê pessoas que, pelo menos acima de 40 anos, dando risada do cara dizer que é maconheiro. Então, quer dizer, ser maconheiro hoje se tornou uma coisa nobre. Uma coisa, poxa, bacana, se você for uma coisa bacana. É até motivo de piada. Tá certo. Aí você vai dizer pra mim, poxa, Oswaldo, mas eu posso assistir um stand-up desse, um vídeo desse, um sei o quê, um podcast com o cara xingando, que eu não vou xingar, eu não vou fumar maconha. Assim, você
Você eu posso até acreditar. Você está dizendo, eu acredito. Mas o seu filho, você já pensou nisso? Você já pensou que o seu filho está assistindo o mesmo vídeo que você? Está tendo acesso às mesmas redes sociais que você? Hã? E os seus netos? Você já pensou nisso? Quando você vai aplaudir um artista que diz que é bonito, bacana, que acha sensacional, que faz até piada porque é maconheiro, você está preparando o terreno de lama para os seus descendentes. Aí depois vamos consultar os especialistas para eles dizerem o que é que está acontecendo. Um dos dois, que eu acho, tem duas hipóteses. Ou esses especialistas não sabem o que estão falando, eles fingem saber, eu acho até que eles fingem saber. Né? Ou eles estão de má fé mesmo. Eu sou, assim, muito tentado a acreditar na primeira hipótese. São poucos que sabem o que está acontecendo e fomentam isso. Geralmente burocratas, ideólogos de partido, essas coisas assim. Esse baixo clero aí, professor, educador, pedagogo, essa galera é imbecil útil, é idiota útil, faz a revolução, é o pessoal que faz o barulho, é o pessoal que faz o movimento. É o pessoal que gera o resultado. E o resultado quando aparece, eles ficam sem saber. Eles ficam sem saber. O que é que está acontecendo? Aí uma outra chegou e falou, tá faltando psicólogo nas escolas. Aí o outro falou, é polícia. A outra, não é polícia não, é psicólogo. Aí o pessoal fica assim, sabe? O pessoal fica meio desbaratado mesmo. Porque não entende que isso é um projeto e a dimensão e os perigos desse projeto. Que estão transitando pelo século XX, pelo Brasil pelo século XX, há pelo menos um século. Bem lentamente, bem devagarzinho. Agora com mais força, porque agora não tem volta. É por isso que eu ofereço meus cursos. Meus cursos não vão salvar o mundo de forma nenhuma, mas os meus cursos são alternativas para você entender e atuar. Na sua casa, com você mesmo, se você tem filhos, com seus filhos. Então, para mim, essa é a única possibilidade de você criar o seu ambiente de refúgio. Como eu digo sempre, sua casa, sua trincheira, suas regras. É o único caminho. Se você não estiver desperto para isso, não tiver interesse nisso, então chuta o pau da barraca e vai aplaudir o pessoal da maconha, o pessoal do sexo, o pessoal das pedagogias que destrói a família, e depois não reclame. Depois não vá para a rede social com sua lágrima de crocodilo. Hipocrisia. Porque você está achando que aquilo não está atingindo, porque seu filho ainda não matou ninguém, nem tentou matar, nem foi assassinado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas você está esperando, que você acha que o seu filho, porque é seu filho, porque você comprou um tablet caro para ele, você tem uma casa bacana, seu filho faz karatê, faz judô, faz natação, você acha que por isso você e ele não será atingido. Vocês já foram atingidos. Só a sua estupidez em não entender isso já mostra que você, pai e mãe, você adulto, também já está sequelado. Apenas aguardando, espero que Deus lhes guarde, que uma tragédia, mais uma, aconteça. Infelizmente. Isso, gente. Consulte a nossa plataforma www.cursosprofessordobaixo.com. Entre no Telegram e na nossa comunidade, que está sempre nas descrições dos nossos vídeos, nas redes sociais. A nossa comunidade no Telegram. A partir dali você tem mais rapidamente informações a respeito dos meus cursos, dos nossos lançamentos, o que eu estou fazendo com minha equipe, e até o nosso próximo encontro.